Esse é mais um programa Terceira Margem do Rio em Revista. E nós vamos falar hoje... Não teve piada. Tô mal. Aí todo mundo vai rir porque não teve piada. E nós estamos aqui com o Dr. Foi tipo Thiago Arraes. uma piada sem ser piada. Exatamente, foi uma meta-piada. Caramba, hein? Temos o Dr. Thiago Arraes, Edson Nunes, Lucas Iglesias, Luiz Felipe Valente e eu, Leonardo Gonçalves. Essa piada, tipo, ela vai ser engraçada pra sempre? Vai. Foi engraçado? De geração em geração. Todos riram, menos Vai. você. De geração em Porque geração. você é um cara sério, Eu adoro. Bom, a parábola. O mais legal é o dos Léo 10 no talentos. sabático. Isso faz mais sentido pra mim. As parábolas. A parábola dos talentos, ela aparece imediatamente após a parábola das 10 virgens, a respeito do qual nós falamos na semana passada. Vou colocar nesta ordem. Estou determinando isso agora. Ok. Boa sorte, Por lembrando livre e disso tudo. espontânea vontade. E alguém quer fazer o resumo da parábola? Só A gente a podia parábola. ler, né, a Vamos ler, parábola. então vamos ler a 14 parábola a dos 10 talentos, Deixa o Mateus Felipe- 25. deixa o Felipe- Parábola dos talentos. A das 10 virgens é outra, né? São 10 Tá talentos. difícil hoje. E esse tá bem difícil hoje. Valente, lê pra gente, que é a sua participação aí. Vamos lá, minha participação vai ser Senão a gente não ouve a voz do Valente, né? Vai lá, Valente. a partir de qual versículo? 14. 14? Bom, se isso aí é um problema. 14 Porque até o 30. isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez as contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos, e granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas aonde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias não ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E daqui que vem a expressão choro e ranger de dentes. Que coisa. Feita a minha participação, fiquem à vontade. Bom, aqui tem bastante sobre transação econômica, né, Valente? Você pode falar bastante sobre isso também. Podemos falar sobre o princípio básico da economia, né? Não pule, Essa é uma forma de não fazer pule com que- completamente fora onde há trevas e ranger de dentes ainda. Essa é uma Permaneça forma de fazer com conosco que as no campo. pessoas, essa é uma forma de fazer com que as pessoas multipliquem ainda mais, cada vez mais, O não seu- somente seu os seus capital. talentos, mas o seu capital para a honra e glória de Deus. Mas não é assim que normalmente é interpretado esse texto aqui, de que Deus te deu um talento, um Eu dom sempre interpretei dessa espiritual. forma, não é assim não? Aí você, igual o Léo, por exemplo, tinha um talentinho, aí multiplicou isso e agora se acorda, um tornou- negócio absurdo, né? Mesmo antes Então, da volta olha o Léo. do Senhor da Terra. O Léo andava de sapato, calça de moletom, e se tornou o Leonardo Gonçalves. Multiplicou seus talentos. Aquele Olha garoto aí, ó. magrelo, aquele menino magrinho. abandonado pelas ruas da Europa, com a sua, Aqui não come peixe. com a sua viola de... Qual é o instrumento que você Ele tá tocar? morrendo de Não. ódio. Com a sua viola da gamba, abandonado pelas alamedas do leste europeu.
Não, leste europeu não, leste da Alemanha. Era leste não? Norte. Ok. Parábola dos talentos. Vamos lá, Valente. Então, O foi Léo isso. é o primeiro, Eu entendi então. O isso. Léo é o primeiro que O multiplicou. Léo multiplicou e assim, é muito mais que 5. Devolveu, tá devolvendo ainda, mesmo no sabático, tanta coisa, né? Não, o Léo é o cara que enterrou o talento no sabático. Não decidiu não multiplicar mais. Eu já vi bastante. Já vi bastante. Esse é o último, Tá cara. Já ouvi escondendo. bastante isso. Bom, basicamente, Não de pode novo, enterrar os seus talentos, você não pode tirar um sabático. introduzindo então mais uma vez o contexto imediato, a gente já falou das parábolas das 10 virgens, que mais uma vez é uma das maneiras que os fala em mais uma ocasião sobre a questão do reino. Então, assim como a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos É também difícil está de encaixar essa, pra mim é difícil de encaixar essa parábola entre a parábola das 10 virgens e o que vem logo após o grande julgamento, que é quando vier o Filho do Homem na sua majestade. Certo. Né, tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Isso é que vem logo após. E isso encerra o discurso, esse discurso de Cristo, que engloba Mateus 24 e 25, que forma essa unidade. Eu tenho Mas particular... qual que é a sua dificuldade? Com o final? Não, o que Eu acho que ela tem- porque, A assim, questão da teoricamente, multiplicação eu é tenho difícil. dificuldade em enxergar a conexão, porque essa é a conexão entre a parábola das 10 virgens e a questão do grande julgamento. Eu acho que ela tem, Entendeu? ela tem um elo aí na questão de como proceder na ausência do Senhor. dono. Que liga com a parábola das 10 virgens de novo. Ótimo, das 10 virgens Essa é uma- dormiram, Sim. as 10 virgens dormiram, aqui eles têm os que Só que multiplicaram, ao contrário da Os que parábola das 10 multiplicaram virgens, teoricamente trabalharam e o que enterrou também Ao contrário das descansou 10 a virgens, semelhança das que dormiram. ficou no Seria isso? sabático. certo, mas ao contrário das 10 virgens, onde você tem todas as 10 dormindo, lembra que a gente comentou então. sobre isso também, aqui você Aqui tem uma todos- clara tem distinção, uma clara distinção. Todos entre eles. fazendo algo. É, todos verdade. fazendo algo e todos fazendo algo com base numa percepção de quem é o mestre. Exatamente. E é interessante essa percepção, né? Essa eu acho Essa O que talvez- liga talvez essa história também é do filho pródigo, porque também todas as ações são baseadas numa percepção de quem é o pai. Sim. Então, dentro do reino tem essa dinâmica toda, certo? Com certeza isso é a chave interpretativa mais importante, né? Quem é o pai? Tá, mas então por que uma Quem é o história noivo? sobre talentos e o que que isso tem a ver? Qual é a ligação com a gente hoje? Ou o que mais a gente precisa entender aqui para dar o pulo Bom, para hoje? os talentos são... os talentos são... É um peso, né? O talento é um peso. Provavelmente aqui estamos falando de prata, certo? Então... Não sei porque eu falei isso, achei curioso, achei interessante. Uma moeda. Achei uma informação, Não é melhor, é um peso Sim. de... Né? Algo que estabelece um valor também, né? Por isso que ele podia enterrar, ele enterrou Não no o sentido papel de uma dinheiro, moeda- né, que poderia ter. Uma moeda no sentido de... Tá, entendi. Uma Comércio. corrente, Isso. currency. Né? Isso. É o quê? Tá, mas e aí? E ele dá um talento para o primeiro servo Cinco faz pro aquilo primeiro. que é correto, aparentemente, né? Ele multiplica e faz dobrar o valor. O segundo faz o mesmo. O terceiro, ele enterra. Agora, enfim, aí o mestre volta. O primeiro prontamente devolve o que era do seu mestre. O segundo faz o mesmo. E para todos esses existe essa fórmula, né? Entra no gozo do teu Senhor, fosse fiel no pouco, tal. O mesmo é dito para o segundo, entra no gozo, na alegria do seu Senhor. Aí a grande transição do texto, é o verso 24, né? Chegando por fim o que receberam um talento, diz: Senhor, sabendo que eras homem severo, o que é um ruído dentro do texto, porque até agora o servo ou o mestre não parece uma pessoa severa, parece uma pessoa que distribui talentos livremente entre os seus servos, de que tudo que ele fala até agora entra na alegria, no gozo do teu Senhor, né? Você fosse fiel e tudo mais. Não, e não só severo, a maneira com que o servo mau depicta o Senhor é como se ele fosse injusto. Né? Certo. Colhes onde não plantaste, Aham. ou seja, É um cara que quer ganhar a qualquer custo. Né? exatamente. E daí ele esconde na terra o teu talento, o talento que você me deu, e aqui eu devolvo agora o que é teu. Outra coisa que me chama a atenção na leitura é que ele fala no verso 28, agora por causa das suas ações, você poderia ter dado para banqueiros, e eu poderia ter colhido com juros. Aí depois ele vira tirar, ele pôs o talento e dá ao que tem 10, mas o cara já tinha entregue, né? Os 10 de volta. É. Enfim, porque todo o que tem se lhe dará.
e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aí tem esse final drástico, que talvez é o que deixa mais confuso com relação a tudo. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E esse é o grande problema, porque isso não soa como o Jesus da porta aberta, ou da mesa única, ou do... Não soa como Jesus da primeira parte de Mateus 25 nem da última. Tem a ver, sim. Aqui é que tá ali. Quem é lançado para fora, ali haverá choro e ranger de dentes, a gente tem que fazer essa relação com o final de Mateus 25. Certo. Né? Que é o... Vamos ler a partir do versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para os... 41, 25, 41. O paralelo do final dessa parábola é o final do capítulo. Certo. Né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. A multiplicação dos talentos, você acha então que ela tem uma relação Tem que ter. íntima com Porque o destino... com o desprendimento de alguém na direção de outro? Só pode, dentro do contexto do capítulo de Mateus 25, não teria como ter outro significado. Tipo, porque a gente não determinou o que é um talento. Eu entendo, é uma o que forma é um de talento? enxergar. O talento simboliza o quê? Entendeu? É uma forma de enxergar, mas aí a Aquilo questão, que a Deus questão te da dá. multiplicação mas é que deixa eu pega, explicar. cara. Deixa eu explicar. O que o talento significa? Aquilo que você recebe do seu Senhor. O que você recebe? O que é para você fazer com isso? Segundo a parábola dos 10 talentos, multiplicar. Multiplicar, ok. Agora, essa é a hipótese que eu estou levantando aqui. Multiplicar o talento, de acordo com a lógica de Mateus 25, principalmente da maneira que termina, multiplicar o talento significa a ideia de você receber de você graça receber e dar de compartilhar. graça. Você compartilhar aquilo que você recebeu. Entendeu? Mesmo que um tenha recebido 5 ou tenha recebido Sim. menos, Você e eu tenha compartilhar recebido livremente. Essa não se encaixa isso dentro. Se você ler a parábola dos 10 talentos isoladamente, você não consegue chegar a essa conclusão. Mas o destino do lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Esse é um negócio que nós temos nas 3 parábolas. Na das 10 virgens, quem é? É os que não trouxeram azeite, os que não têm azeite suficiente. Aqui é quem? Quem não multiplicou os talentos. E no final de tudo, na conclusão desse discurso de Cristo, quem é que vai ter esse destino? É quem não dividiu o pão, é quem não acolheu o estrangeiro, é quem viu nu e não o cobriu, quem não fez aquilo pelos pequeninos. Então é essa relação que de alguma maneira aparece. Você está me olhando com um olhar cético. Eu concordo com você, eu também sempre tive dificuldade com essa parábola. A parábola das virgens me parece mais simples de você relacionar com o juízo no final do capítulo 25 do que a parábola dos talentos. Eu acho que a chave está um pouco nisso que você estava falando mesmo. Eu vejo no verso 18, que é o que recebeu um saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, os outros eles saem para negociar com eles. Quem que são eles? Quem que são esses eles? São os 10 aqui? talentos, foi negociar com eles, os talentos que receberam. Não, é assim que eu entendi. A um deu 5, 2, cada um segundo a sua própria casa. O recebeu, saiu imediatamente negociar Não, eu com não eles e entendi ganhou isso. outros 5. Mas desculpa, eu teria que ir pro grego talvez, mas eu entendi o eles como ele foi para negociar com eles, com os talentos que recebeu. Pode ser, mas Essa a seria ideia... a sintaxe que eu A ideia é que inferiria. esse último ele negocia nada, ele só enterra, ele esconde Cava, né? o talento que ele recebe. Eu acho que tem essa dinâmica que você colocou de um relacionamento com outros, acho que está presente nesse momento. Entendi. Agora, o lance de ser talento, de ser dinheiro, é que eu acho confuso, entendeu? E por ser multiplicação disso. Então, É um negócio é isso que eu muito fico. No caso, o Mas talento era será uma que- grande olha só, quantia. agora olha Mas só, olha, agora foi só. outra coisa que me chamou a atenção. Quando ele diz que no final do capítulo 25, que o que é feito ao pobre é feito por ele ele, transforma. aí talvez aí esteja a ligação, porque Não, mas se o que é feito ao pobre é feito para ele, então, vamos lá, forçando a mão, teoricamente a multiplicação do talento feito na direção do Senhor
ligando o senhor ao pobre, também é uma multiplicação de algo que deveria ser distribuído para outras pessoas. Só que tem entendeu? uma fatalidade aqui, mas cara. tem uma... Porque uma tipo, parada entra muito no sinistra. gozo do seu Senhor como se tipo assim, acabou o seu trabalho para toda a eternidade. E tem essa linguagem de muito tempo. Então, nas palavras das virgens você tem a questão de tempo, que ele tardou o noivo. Aqui diz, depois de muito Tem tempo uma ausência, voltou o Senhor. tem uma ausência E daí nas vem o duas. grande julgamento que está apontando para o final de tudo. Tem uma ausência no caso da Ausência do do noivo, noivo, no Exato. caso ausência aqui Você do do tem, Senhor. então eu estou Senhor. tentando agora, vamos Tem uma encontrar os ausência, elementos em comum. Você tem o elemento da ausência, como o Lucas mencionou no começo, como a chave hermenêutica talvez, essa ideia de como que a gente procede nesse contexto de ausência. A grande dificuldade agora é entender o que significa essa grande quantia de dinheiro dada para os servos para ser administrada por muito tempo até o mestre voltar. Mas E o que isso tem a ver com o ser humano hoje em dia dentro do contexto do reino? e eu tudo acho que mais. isso tem a ver com, primeiro assim, a atitude do servo que não multiplicou, que enterrou, ela é muito ousada, mas de uma maneira negativa. Ele é Petulante? Não. é quase petulante, porque ele falou, olha, eu sabia que você era assim, e tudo que ele fala são coisas extremamente negativas a respeito do seu senhor. Certo. Então faz o seguinte, eu escondi, tá aqui o que é teu. Só que é que detalhe, se a gente coloca dentro do universo, que a gente sabe quem o Senhor representa, que é Deus, que é a mesma coisa que ele representa o noivo, que tem a ver com a questão do juízo final. Tudo é de Deus, não apenas aquele talento. Será que não está tratando também dessa questão de que a ele tudo pertence? E por isso que essa acusação de que ceifas onde não semeastes, etc, já é uma acusação injusta, porque no frigir dos ovos, tudo pertence a Deus. A gente falou isso em outros programas aqui também, não sei se a gente falou isso em relação ao dízimo, não, acho que não, né? A gente falou isso em relação a... alguma coisa, eu lembro que a gente ter falado isso, porque da tua mão recebemos e damos, a gente devolve aquilo que nós recebemos de Deus, do lance de que a ele tudo pertence. Eu acho que está relacionado a isso também. O fato de que não é só aquele talento que ele enterrou que pertence ao Senhor, é tudo que pertence ao Senhor, é tudo que ele poderia ter feito, que é assim que é tratado. Eu Bom, vejo, aqui no início do 14 diz uma coisa curiosa, que é... Peraí. Entregou os seus bens e tal, e Deus está... segundo a sua capacidade, né? Quando ele entrega a cada um segundo a sua capacidade. No 15, né? É no 15, na verdade. E talvez essa coisa de exigir na hora de julgar em função do indivíduo e não em função de uma regra específica que vai alinhar todo mundo por Mas uma régua. o lance do final do capítulo 25, o lance de você fazer pelo pobre, o lance de você fazer pelo... aquilo que fizeste a meus pequeninos, a mim o fizeste, isso está relacionado sim também de que... com capacidade também. Com Você capacidade. consegue mais, menos, Claro, etc. exatamente. Mas está relacionado também de que tudo que nós temos pertence a Deus. Eu vou até dar Você falou de ousadia, eu vou ser ousado. Que, pra mim, isso é bem pessoal e eu posso estar cometendo um grande equívoco aqui do ponto de vista exegético, etc e tal. Mas tirando os talentos, a ideia de talento da parábola, eu entendo a parábola, mas a ideia de serem talento, ser dinheiro, é que me deixa confuso. Porque a ideia, para mim, a ideia basicamente gira em torno da atitude com aquilo que você recebe. Isso. Entendeu? Isso. O lance da multiplicação do dinheiro é que me faz confunde. certo, mas a ideia... Mas se você tirar o dinheiro, pode ser exatamente. qualquer coisa. Então, mas se eu tirar o dinheiro, eu consigo entender a parábola melhor. Na minha concepção, a ideia é... E aí vão falar que a gente é de esquerda de novo, mas beleza, faz parte. Mas a ideia de como eles se comportam com aquilo que eles recebem do Senhor que se ausenta, né? Então como é que os dois primeiros se comportam com aquilo que eles recebem? Eles valorizam o que eles receberam. E como é que eles valorizam o que eles receberam? Multiplicando. Trabalhando Com aquilo, fazendo aquilo gerar mais coisa. Cara, isso é interessante. E aquilo último- aquilo que eles receberam só se multiplica porque eles estabelecem uma relação com outras pessoas. Mas a partir ele do que eles entende receberam. que Exato. Mas eles valorizam aquilo que eles receberam. Aquilo é Sabendo que o importante. que é deles e pertence ao mestre. Exatamente. Sim, ele vai Não é devolver deles, no final. não é deles. Só que agora tem uma coisa interessante aqui que eu notei, que é o caso porque pra mim tem essa parada do talento, mas o que me incomoda mais de toda a questão ainda não é a questão do talento, é o fim. Entendi, mano. O servo inútil é lançado para Plantando fora, igreja. nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Agora eu tô olhando aqui que essa expressão em Mateus acontece em 2 outros lugares, que talvez ajude a gente nesse quesito de negligência, que eu acho que você mencionou muito bem agora. Obrigado. Porque algo é dado
Algo Você é já dado. conhece, você já conhece. Vai, fala os outros você já dois. conhece. Algo é dado para os servos, assim como para esse tema de negligência tem também na parábola das 10 virgens, que também gira em torno da questão da negligência. Com relação ao grande julgamento, negligência de novo, eu tive fome e tudo mais. Agora vem a questão dos outras duas ligações, que o primeiro é o capítulo 8 de Mateus, na cura do criado de um centurião, em que você tem alguém que não faz parte de Israel, e daí Jesus vê fé nele, fé que ele não vê. Que não vê nos discípulos. Porque basicamente em Israel. essa história que seria interessante a gente avaliar também, basicamente ele reconhece que Jesus é Deus antes de qualquer outra pessoa. Porque ele fala, obviamente eu sou um homem que sigo ordens, e portanto a minha autoridade é derivada, e eu sei que você também é um homem de autoridade, em outras palavras. Ele reconhece que Jesus, a autoridade dele não é simplesmente dele, mas é derivada. Você não precisa nem ir lá, você não precisa nem ir lá. Se Você não você precisa der ir lá, ordem só me agora, diz. vai... Exato, então ele reconhece Jesus como Messias, então ele reconhece aquilo que Jesus tem para oferecer e ele estende isso para o servo dele, ele não toma nem para si. No final disso daqui, Jesus vira e fala, então disse Jesus ao centurião, vai, tal, seja feito conforme a tua vontade. Antes disso ele fala, ao passo que os filhos do reino, Jesus diz, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaac e Jacó, do rei dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, de novo, tem algo aqui estranho sobre negligência. Depois aparece no 22, capítulo 22, na parábola das bodas, que é outra parábola estranhíssima, certo? Que é um convite é feito, o pessoal recusa, aí o mestre diz para chamar bons e maus, eles entram, aí no final eles perguntam, amigo, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? E ele ficou emudecido. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai os pés e mãos, lançai para fora nas trevas e levará choro e ranger de dentes. Tem Porque todos... muitos são chamados e poucos escolhidos, que é o verso também. Exato. Terrível. Não vamos entrar na questão de... É complexo, né? É complexo. Então, mas basicamente acho que um tema em comum que você tem em todos eles é essa questão da negligência, de que algo é dado, algo é oferecido na própria presença de Jesus dentro do contexto do reino, e como a gente reage a essa realidade é distinta. Então na parábola do centurião, ou na história do centurião, é claro, ele reconhece quem é Jesus e ele estende a dádiva da pessoa de Jesus para o servo. Na das bodas, alguém é convidado para dentro, mas não reconhece a dádiva, ele tem toda essa questão do Não negócio, vem com as vestes, e é jogado para desadequado. fora. Agora, na parábola das virgens, você tem essa dinâmica da espera, negligentes que são mantidas para fora. Na parábola dos talentos, então agora a gente tem a dificuldade da questão dos talentos, mas existe um tipo de negligência com algo que é dado. Só que o difícil é o que é esse negócio que é dado. Eu acho que não só isso, tudo mas que o nós que temos é dado. Tudo que nós temos é dado. Dentro do contexto do reino, então vamos pensar em É tudo, porque tudo vem Qualquer dele. coisa. Entendeu? Pra mim a questão ali Vida, é o diálogo tudo faz final. com o cara. seu tempo. Só que isso você está colocando em comum. Por que então para um é 5, para outro é 2 e para outro é 1? Porque uns Porque sabem é como mais. lhe convém ao mestre. Ele não dá igual Certo, pra todo mas mundo. o que é isso? Essa é a pergunta. De acordo com a sua interessa. capacidade. Certo, o que é essa de acordo com a sua Essa capacidade? essa indeterminação do que ele dá me ajuda. Sim. Entendeu? Não limita. Eu fico confortável com essa indeterminação que ele dá. Pode ser qualquer coisa. Então, para um ele deu, pro Léo ele deu um talento absurdo de cantar. Olha que maravilha, o Léo canta, né, cara? A gente se encanta, né? A gente fica Emocionado. Ele canta e a gente talento. se encanta. É maravilhoso, né? Todos os botar isso numa melismas, próxima tudo que música. ele A gente canta, se encanta. a maneira como ele conduz as programações Sim. dele, é maravilhoso. Mas pra mim Luiz não me deu Felipe dom Valente, nenhum né, de que cantar. também- Eu canto, Não, mas eu já te ouvi tuba. cantando, cara, na Beto Benê, você canta bem. Fica assim, não. Não, a você ele deu a habilidade. Ah, Adonai. de zoar. Aí ele não. Feio. Aí Não ele- é irônico. Aí ele deu a habilidade Não, de benção, tocar cara, eu aprendi a benção. Não sei de nome. Aí ele deu a habilidade de tocar chofar. E retirou também no dia. Deus o deu, Deus o tomou. Deus o deu, Deus o tomou. Deus o Bendito seja o poderoso Adonai. Cara, mas, Mas eu acho que essa indeterminação ela é especial pro texto, talvez. Talvez, isso é uma conjectura, né? Algumas coisas a gente consegue determinar, outras a gente não consegue, mas talvez essa indeterminação ajude a esclarecer mais para todos. Deus dá para pessoas coisas diferentes, jeitos diferentes e Porções proporções mas para diferentes. esclarecer, isso está restrito a talentos de dons espirituais ou é Não, qualquer Não, mas coisa? quem Não, disse que é tá talentos, falando, né? ele De tá Deus? falando ele tá falando de indeterminação Certo, de qualquer deixar coisa. em aberto. Sim. Talento de cantar, dinheiro, posição, bondade, Influência, qualquer Tudo que coisa. nós temos vem de Aí eu Deus. gostei, eu acho interessante, porque essa indeterminação fica curiosa. Não, ele dá como lhe convém. com E não approach, diz o quê? pode ser qualquer coisa, e aí as pessoas podem desenvolver isso ou não.
Agora- e tem um indivíduo que é Desenvolver negligente. isso, Agora, só pra que mim, dentro aqui do final não- de Mateus 25, em prol. Sim, do outro. Em prol do outro, dentro do contexto do reino, que é Agora, isso. em prol do dono, né? Porque não é nem deles, né? Mas é que o que Sim, você sim. faz em prol Que do outro não é devolve, em prol do Sim, dono, é o que- segundo a mas chave é- interpretativa então, do final do capítulo. Do Sim. final do capítulo, É exatamente. isso. Agora, a Cara, parte bem colocado. final- Não, a parte repete, vamos final- repetir isso que é bonito. Não, o que você O ponto faz é a pro relação outro, com o mestre o tá que diretamente você faz ligado com o aos outro, você está fazendo. Então, mas, Contrário, mas né? olha só como é que a gente chegou agora num crescendo do Mateus 25 agora, insight momentâneo, né? Senhor, É que Mas você veja só. recebeu 5 aí. Mas veja só, ele recebeu, ele não canta, mas recebeu recebeu um o conhecimento. mas o capítulo 25 começa com uma coisa que é individual e que tem a ver com o noivo. Depois é uma coisa que é do noivo, do dono, que tem a ver com você, e você devolve pra ele, depois ele te dá, e termina falando da coisa pros outros. Então acho que tem 3 dimensões aqui muito importantes. Que todas fazem Aquilo parte que, do é, reino. aquilo que é seu, aquilo que você recebe e aquilo que você Tanto é que compartilha. e no fim, né, Compartilha. tira daquele e dá pro outro, porque Exatamente. não interessa pra quem que eu dou. Exatamente. Mas é Gostei. só uma questão. Interessante, Léo, você viu? Uma questão, e esse diálogo Bem aqui, como colocado. que vocês veem esse diálogo aqui, dessa Qual diálogo? parte onde ele fala assim de eu sabia que o senhor ceifa onde eu não semeei e ajunta onde não espalhei. Pra mim essa aqui... Não, é que A mostra visão. pelo menos inicialmente uma concepção do mestre. É uma Mas, Criação, mas é uma como ele criação, fala, mas o claro. mestre fala, você sabia que eu ceifo onde eu não semeei... desculpa. Não, eu acho que isso é ceifo onde eu não irônico. semeei, etc. Eu acho que Você ele acha? tem Sou irônico. Não, ele já não- que você já acha você- que eu sou assim, você Então, devia ter feito mas muito você, mais. Você Então cumpria que você Você- entregasse aos você- banqueiros. Ah, isso aí tem uma coisa interessante. E eu concordo absolutamente que ali é uma ironia. Falou, bom, ele não está afirmando Até que ele é porque de é uma fato pergunta, assim. lógico, Ele não está isso afirmando óbvio. que ele está sendo assim. Ele Sim. está dizendo, já que você sabia que eu era assim, você muito mais deveria ter sido... Se a gente relacionar isso com o final de Mateus 25, Você teria que ter você que é lucrado cristão, mais. você que tem esse temor de Deus, você que tem uma visão de Deus como carrasco, você muito mais deveria compartilhar, muito mais você deveria fazer em prol do próximo. Do que, já que você entende que é A rigidez da a, sua a rigidez. Ou seja, na verdade, não é a rigidez, não é a visão de Deus como Deus rígido que faz a gente agir Ou não agir. ou não Exatamente. agir. Entendeu? Legal. E que é prejudicial também, essa visão que se tem de Deus. E, aliás, que no e- final e te outra leva à coisa- letargia E espiritual. outra coisa, de né? qualquer E melhor seria que você pegasse isso e desse para um banqueiro que não foi nem quem eu escolhi, entendeu? Mas dá pra lá e pelo Se menos quisesse vai dar acontecer pro alguma banqueiro, coisa. ele podia ter dado direto pro banqueiro, não É, tinha que ter dado pro exatamente. servo. Lógico. Mas melhor Entendeu? seria que você entregasse pra ele do que você fizesse o que você Que lá fez. ia que é entregar- acontecer alguma enterrar- coisa com o que eu dei. Alguma coisa. Quanto tempo a gente tem? Muito interessante. Eu acho que já esse pode ficar mais curtinho. Cara, que coisa. Essa parábola eu entrei aqui. Essa parábola é difícil, difícil. difícil. Mas acho que chegamos a... Mas pelo menos acho que Levantamos vamos fazer uma lições conclusão interessantes. geral, então, mais ou menos. Não, como é que a gente resumiria? O talento não é exatamente algo material. É Não tudo tem que Deus te definição. dá. Não Essa tem é uma das defi- principais. não tem Deus uma é o defini- dono de tudo, tudo que nós temos provém dele. E o que a E gente o está que nós fazendo vamos com isso? fazer? no E como período ele de- dá- E a integralidade do que depende ele dele. dá é que corresponde a esse talento. E a sabe? melhor Pode ser maneira- o seu tempo, seus recursos, as... E a melhor maneira de você fazer algo para Deus é você fazendo pelo próximo, Pro outro. pelos pequeninos. Que é o princípio maior do reino. Que é o princípio maior do E reino. essa se que você- encerra o E E capítulo. se você não quantificar o talento, você vai ver que a multiplicação daquilo que Deus te dá, ela tem que ser necessariamente um ato de compartilhar, porque se você tem tempo para fazer algo pelo próximo, você tem que multiplicar isso na direção de outras Não, isso pessoas. Isso é bonito. se torna cada vez mais um ato de entrega do homem na multiplicação. Isso é bonito daquilo que porque o Deus lhe ponto de confere. partida parece que é o reconhecimento da dádiva, né? Esse. Acho que o ponto de reconhecimento que partida é a tudo é gratidão dele. no final das contas, né? O que eu recebi foi dado e agora o que eu vou fazer não vem de mim, mas é o que foi dado. E é um E não é E pra no mim. fim vai ser tudo dele de volta. Não. Exatamente. Essa é a questão. Porque tudo É dele. Por princípio. Não é que vai ser dele. Bonito. Gratidão, Tudo é talentos, dele, o porque que ele- fazer no período de espera, a no indeterminação final do- do que é o talento e a vida. Né? E porque no final do capítulo 25 ele toma todos de volta para ele, né? Certo. Lucas, faça Esse isso. foi mais um programa Terceira Margem do Rio em Revista. Aguardamos vocês no próximo programa. Até lá.